Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou Aaron Ramos e estamos iniciando mais um culto ao Senhor dentro desse formato de culto online denominado Conectados com a Palavra. Uma grande alegria poder entrar dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver se conectando. É uma alegria estar aqui junto com vocês dentro dessa série que nós vamos compartilhar 11 episódios chamados Obediência Leva a uma Vida Frutífera. Então, juntos vamos caminharmos, vamos ouvir da palavra, compartilhar dela, para que o Senhor nos dê as estratégias necessárias para que a gente possa obedecê-lo com alegria e frutificar em todas as áreas da nossa vida. Te convido nesse momento, você que está sozinho, ou você que está com alguém na sua casa, no seu trabalho, que nós possamos agora orarmos e nos conectar com o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós estamos felizes e podemos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que ainda nós cremos que o Senhor fará. Eu não sei a realidade, a fase, o momento que este irmão, que essa irmã está enfrentando, mas a certeza que eu tenho no meu coração é que o Senhor tem o poder de mudar todas as situações ao nosso redor. Mas nós queremos a Tua soberania guiando a nossa vida. Então, pedimos que durante este culto, o Senhor fale aos nossos corações, endireita os nossos caminhos, dê resposta para aqueles que estão buscando respostas e que, acima de tudo, a Tua paz, a Tua shalom, a Tua misericórdia entre nas nossas casas, entre no trabalho e que a Tua soberania venha nos guiar. Obrigado por esse dia e pela Sua graça que sempre se renove em nossas vidas. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão. Diga isso. Mas o meu Deus jamais falhou. Aleluia. A guerra vencida está. Espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A Tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em Tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez, Jesus. Jesus, Teu amor por mim. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou o presbítero Aaron Ramos, aqui da Brasil para Cristo no Mandaqui. Uma grande alegria poder compartilhar
mais um pouco da palavra de Deus com vocês. Hoje, episódio de número 9, obediência que gera bênçãos. Então, quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração dentro desse formato de culto online, conectados com a palavra, e o meu desejo é que, de fato, eu e você tenhamos sempre o nosso coração conectado com a palavra de Deus. Então, quero te convidar, antes de lermos a palavra, você curva a sua cabeça, feche os seus olhos, que possamos juntos orarmos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, pela alegria de podermos respirarmos e estarmos com saúde nesse dia. Eu desejo no meu coração é que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações, trabalhe em nós e que a tua palavra venha mexer com a nossa vida, para que possamos direcionar a nossa vida a uma vida em obediência ao Senhor e obediência à tua palavra também. Então, obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. A leitura que nós vamos fazer é uma leitura um pouco extensa. Quero compartilhar para que a gente possa entender toda a narrativa bíblica e juntos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Então, no livro de Isaías, capítulo de número 1, Isaías foi um dos grandes profetas sobre Israel, sobre o reino de Judá, e eu quero que você entre comigo dentro dessa dinâmica bíblica, onde Deus está falando a respeito de Judá, de Jerusalém, durante o reinado do rei Uzias. E a Bíblia diz que Deus levanta um profeta para que a palavra de Deus, aquilo que Deus deseja para o povo de Deus, passe a se cumprir. Mas toda vez que Deus levanta um profeta para falar conosco, é com o desejo de que a nossa vida seja direcionada para um outro caminho. Deus sempre levanta um profeta para nos endireitar, para mostrar que a nossa vida não está na posição que Ele deseja que esteja, que do jeito que a gente está vivendo, nós não vamos conseguir viver as bênçãos de Deus. Você pode viver bênçãos, mas não é as bênçãos de Deus. Então a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Isaías para poder lançar uma profecia para que o povo se endireite. Então, versículo de número 1, nós vamos ler do 1 até do verso de número 19. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dada à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, nada há ação. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutam a instrução do nosso Deus. Para que me ofereçam tantos sacrifícios,
Perguntam ao Senhor: para mim, chega de holocaustos de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm a minha presença, quem pediu que pusesse os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de você os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, renovam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Quando o Senhor ministrou meu coração e colocou esse texto para que eu pudesse compartilhar com você, me perdoe por um momento que eu fiz uma leitura errada, mas eu corrigi. Quando Deus colocou no meu coração que eu deveria compartilhar isso, eu comecei a refletir e entender o relato bíblico. O período que Judá estava vivendo. O período que Jerusalém estava vivendo. E era um período de total apostasia. Era um período onde os filhos de Deus tinham abandonado a sua fé genuína e estavam agora oferecendo o holocausto para outros deuses, vivendo de uma vida de uma forma desregrada, mas mesmo assim com algumas condutas que eles consideravam cristãs. Era um período onde eles queriam servir a dois deuses. Era um período onde eles não estavam mais servindo um único Deus, um único Senhor. Eles estavam servindo a outros deuses. Eles estavam vivendo como os pagãos. Eles não estavam com a sua vida inclinada como lá no início, onde eles se converteram, receberam Deus como seu Pai e agora estavam vivendo uma vida direita diante de Deus. Não, agora eles abandonaram a sua origem cristã, as suas bases, entraram numa apostasia e agora, mesmo assim, continuavam com algumas práticas cristãs, porque eles achavam que de alguma forma isso estava os livrando das mãos de Deus. Então, quando eu olho para esse texto bíblico, eu vejo que é um texto de arrependimento. É Deus deixando claro qual é o pecado deles e chamando eles para uma vida de arrependimento, para que eles pudessem viver uma vida repleta de bênçãos. Mas para eles viverem uma vida repleta de bênçãos, eles precisavam passar por um processo que a gente chama de metanoia, que é a mudança de mente, que é ter uma mente transformada, uma mente regenerada. Você que está me ouvindo pela primeira vez, que não tem uma vida cristã,
Você que ainda não entregou o seu coração para Jesus, esse é o momento que você precisa entregar o seu coração para o Senhor, se você quer viver uma vida de bênçãos. Lembrando, bênçãos não é dinheiro, simplesmente. Bênçãos não é uma carreira profissional boa, assim, estável, simplesmente não. Bênçãos de Deus, ser uma pessoa abençoada, é ser uma pessoa contente, com contentamento. Bênção de Deus, ser uma pessoa abençoada, quer dizer uma pessoa que é satisfeita com a graça de Deus na sua vida. Bênção quer dizer que eu sou alegre, feliz, independente da circunstância que eu estou vivendo hoje. Deus quer nos tornar uma pessoa abençoada. Para isso, nós precisamos ter uma mudança de postura. Você que já é um cristão, que está vivendo uma vida, tentando viver uma vida cristã, mas ainda não conseguiu se posicionar 100%. Deus está me chamando a atenção, está chamando você a atenção dizendo, eu sei dos seus pecados. Eu tenho bênçãos para você viver. Eu quero que você tenha uma vida alegre, feliz, contente, porém, você precisa se posicionar. E quando eu olho o texto e comecei a refletir sobre esse texto, eu comecei a identificar pérolas. Pérolas que Isaías mostra para mim e para você, indícios, insights, inputs cristãos para que eu e você possamos entender o que a gente precisa, como a gente precisa se posicionar e o que Deus espera de nós. Mas tem 3 coisas que eu quero compartilhar com você de uma forma muito intensa. Você possa agora desligar o celular, desligar o WhatsApp, desligar a televisão e focar só na tela aqui. Se você tiver com a televisão ligada, me ouvindo, desliga. Se você tiver agora só com os seus olhos nesse tablet, nesse celular ou na televisão, foque em mim. Porque Deus quer tratar comigo e com você nesse dia. A primeira coisa que eu vejo que é super importante e que nós estamos perdendo a essência no decorrer da nossa vida cristã, é que o que está escrito no versículo de número 1. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Primeira postura, primeiro ensinamento que Isaías me mostra, para que possamos ter uma vida abençoada, uma vida de bênçãos, uma vida de frutificação, como nós estamos aí durante um ano sendo direcionado pelo nosso pastor Joel Sevanato, uma vida frutífera, uma vida que frutifica. Primeira postura que eu vejo de uma pessoa que não frutifica, primeira postura que eu vejo de uma pessoa que não tem uma vida abençoada, é uma pessoa que não se identifica como filho de Deus. É a paternidade. Eu e você precisamos ter claramente nos nossos corações sobre a paternidade de Deus para conosco. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. 1 João, capítulo de número 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz que nós somos filhos. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Preste atenção aqui, irmão e irmã. A Bíblia nos afirma que nós somos filhos de Deus.
A pergunta é: nós nos reconhecemos como filho? Nós nos identificamos como filho? Porque filho vive como filho. Filho se posiciona como filho. Eu e você precisamos, irmão e irmã, temos uma postura de filho de Deus. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que a circunstância fala, eu tenho que ter dentro do meu coração enraizado que eu sou filho de Deus. E como eu sou filho de Deus, eu tenho um pai. E o pai, ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Mas obviamente que pai é aquele que dá um puxão de orelha às vezes. Pai é aquele que corrige às vezes. Mas pai é aquele que incentiva também. Pai é aquele que motiva também. Pai é aquele que cuida. Então, se você está agora vivendo um sentimento de Deus não cuida de mim, Deus não me ama, Deus não está comigo, isso é uma mentira do diabo sobre a tua vida. Eu quero dizer para você nesse dia: Deus te ama. Ele tem você como a filha amada dele, a menina dos seus olhos. Você é o filho amado de Deus. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o diagnóstico médico, o que importa é que Deus disse: você é meu filho. Então assuma isso, viva a paternidade em Deus de uma forma plena. Segunda coisa que eu identifico nesse texto, nessa narrativa bíblica de Isaías, no versículo de número 2, diz assim: ouça os céus, escute terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, verso 3. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu próprio proprietário. Mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Quando Isaías escreve esse versículo, eu entendo que Isaías está chamando o povo para ter um senso de pertencimento. Entende isso? O que é o senso de pertencimento? Eu preciso entender a que povo eu pertenço. Crente precisa viver como crente. Ímpio vive como ímpio. Passou, irmão, aquela época antiga que as pessoas não podiam assistir televisão. Crente não pode assistir televisão. Crente não pode assistir, não pode isso, não pode aquilo. Não, irmão, Deus nos deu liberdade. O apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo também diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não vou me deixar me dominar por isso, por todas essas coisas. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu estou abrindo aí para vocês viverem uma vida mais leve, mais aberta, sem tantos dogmas. Mas a gente precisa entender, irmão, que a gente faz parte de um contexto. Entende? A gente precisa entender que a gente pertence a um povo, o povo de Deus. Então algumas posturas, alguns posicionamentos, algumas posturas básicas a gente tem que ter e a gente não tem. Deus está chamando o povo, dizendo para eles não reconhecem o seu dono. Eles não entendem que eles fazem parte de um contexto. Eles não entendem que eu cerquei eles, eu cuidei deles, eu estou ao redor dele. Mas precisa entender que eles pertencem a mim. Você entende que você pertence a Deus, irmão? Irmão, você pertence a Deus, irmão, você entende isso? O apóstolo Paulo, nas suas cartas, em várias passagens bíblicas, os profetas, os salmos, em vários momentos, os apóstolos mostram para a gente que nós somos pertencentes ao Senhor. Nós temos que entender isso daqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu te explicar algo. Pertencimento quer dizer, eu posso viver em alguns outros ambientes, mas eu tenho que viver nesses ambientes entendendo a que ambiente eu pertenço. Eu sou um profissional, eu tenho a minha carreira. Eu tenho a minha vida profissional. Porém, eu entendo a que povo eu pertenço. Eu fui separado para anunciar as grandezas de Deus. Para isso que eu fui chamado. Aonde? Onde eu trabalho. Então, quando eu e você entendemos a que povo a gente pertence, a ficha cai. O povo de Israel estava vivendo como se eles não tivessem um Deus. Como se eles não tivessem um dono. Como se Deus não tivesse comprado eles. Então, irmão, eu quero te estimular, irmã, te estimular a refletir a que povo você pertence. Se você pertence a um povo, você tem que viver de acordo com aquele povo. E você tem que viver junto com aquele povo. É gostoso ver pela internet, é prático. Mas o povo de Deus se reúne na Avenida Ultramarino 616, às quintas-feiras às 20 horas, aos domingos às 10 horas, aos domingos às 19 horas, nas células. O povo de Deus que pertence a Deus aqui, que congrega aqui na Brasil para Cristo, no mundo aqui, precisa viver de acordo com o povo que pertence a Deus. Então nós precisamos ter esse senso de pertencimento. Então, primeiro, eu preciso viver a paternidade de Deus na minha vida. Segundo, eu preciso viver um senso de pertencimento, ou seja, o povo de Deus. Então você precisa entender isso. Se você está me ouvindo aqui, é porque você pertence a Deus. Se você está investindo esse tempo de estudo, é porque você pertence a Deus. Então, a sua vida precisa ser pautada por isso. Não pode mais viver da forma que vivia antes. O apóstolo Paulo diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Já não vivo mais no pecado. O pecado já não me domina. As correntes do pecado foram quebradas. E agora eu vivo como um povo que pertence a Deus. E por último, para encerrar, eu quero refletir sobre algo que é muito sério. Quando eu li esses versículos, eu fiquei extasiado. Já tinha lido, já tinha refletido, mas Deus me fez saltar os olhos sobre esses versículos. Do versículo, e aí depois você anota, do versículo 11 até o versículo 15, Deus está dando uma sabatinada no povo, está dando uma dura no povo, aliás. Deus está dizendo para eles, vocês estão oferecendo holocausto para mim, vocês estão se reunindo, cantando, oferecendo sacrifício, oferecendo ofertas, estão fazendo um monte de coisa em meu nome, mas eu não aceito isso. Eu não aguento mais ouvir vocês cantando. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Vocês estão fazendo atitudes de gente crente, mas na verdade vocês vivem como ímpios. Vocês vêm para a igreja, celebra, mas lá fora você não vive como alguém que pertence a mim. Você aqui na igreja vive como filho, mas lá fora vive como ímpio. Vive como um bastardo. Vive como alguém que está órfão. E você não é órfão. Eu e você temos um pai. E esse pai tem ciúmes da gente. Então o meu desejo, o meu estímulo para você é que você, a partir de hoje, viva como filho. Viva a paternidade de Deus. Viva com senso de pertencimento. Você pertence a Deus, então para de viver como ímpio. Por último, não viva uma vida de religiosidade. Deus, a Bíblia diz que Ele sonda e nos conhece. O salmista diz, o Senhor me conhece quando eu deito, quando eu levanto, quando eu assento. O Senhor conhece os meus pensamentos. Antes que eu venha pensar, o Senhor já conhece. Então, não temos como fugir de Deus.
O chamamento de Deus para a nossa vida nesse dia é: nós precisamos viver com um estilo de vida que reflete um filho de Deus. Eu preciso viver um estilo de vida de quem tem um pertencimento, de quem vive dentro do povo de Deus, para que eu possa viver uma vida de bênção. Deixa eu te falar algo para encerrar. O único e exclusivo responsável por vivermos ou não uma vida de bênção somos eu e é você. As nossas atitudes, os nossos posicionamentos vai refletir isso na nossa vida. O que eu posso te dizer com plena convicção é que o plano, o desejo de Deus para mim e para você é que vivamos uma vida totalmente abençoada. Para isso, precisamos viver a paternidade de Deus, precisamos ter um senso de pertencimento e pararmos de viver uma vida religiosa. Porque Deus conhece o nosso coração. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por nos exortar. Obrigado por falar ao nosso coração. Por nos lembrarmos que nós somos filhos do Senhor. Por nos lembrarmos que fazemos parte de um contexto e nós não podemos viver diferente disso. Nós não podemos escandalizar a Tua palavra. Por isso precisamos viver com um senso de pertencimento. E por último, nos ajude, papai, a não viver uma vida religiosa. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso assentar, como o salmista diz. Então, Pai, nos ajude. Nos ajude através do Teu Santo Espírito. Vai nessa casa agora, vai nesse trabalho, aonde no carro que esse irmão está ouvindo, essa irmã está ouvindo. Nos ajude, me ajude, Pai, a viver uma vida que Te agrada. Não uma vida de mentiras, não uma vida de religiosidade, de levantarmos as mãos, de cantar, de exercermos ministérios, mas na verdade somos um sepulcro caiado, porque assim nós não vamos viver bênçãos do Senhor. Então, o meu desejo é que o meu coração, o coração dos meus irmãos e irmãs, estejam inclinados a obedecer ao Senhor, obedecer a Tua palavra. E obedecendo quer dizer viver a paternidade, viver, Senhor, uma vida de pertencimento e não viver uma vida de religiosidade. Muito obrigado e nós pedimos que o Senhor nos ajude em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus me ajude a vivermos uma vida abençoada. Deus te abençoe e até breve. Bom, chegamos no momento das ofertas, é um momento de muita alegria, é um momento, como o nosso pastor Joel Estevanato tem nos ensinado, é um momento de materializarmos as obras do Senhor na terra. E o Senhor nos escolheu aqui, na Brasil para Cristo, no Manda Aqui, para que a gente possa materializar as obras do Senhor aqui, através dessa igreja. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 21. Nós vamos fazer a leitura e embasar esse momento da oferta na palavra de Deus. Quero te lembrar que esse é um momento muito importante para a vida de qualquer cristão, para o nosso crescimento individual e para que a gente possa exercer a nossa fé no Senhor. Então esse é um momento que o Senhor Jesus nos ensina que é um momento importante, que Ele também está visualizando esse momento. Então, Lucas, capítulo de número 21, no verso de número 1, diz o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Bom, eu quero contextualizar de uma forma bem objetiva que o Senhor, Ele está de olho, Ele está observando também este momento das ofertas. Aqui é claro
que Jesus está observando o momento que as pessoas ali estavam separando as suas contribuições para entregar para a obra do Senhor. E Jesus mostra que para ele o mais importante é a motivação do nosso coração. É a intenção que nós estamos entregando. Não que a quantidade não seja importante. A quantidade baseada num coração voluntário e com a motivação correta agradam ao Senhor. Então que nesse momento a sua motivação esteja sendo fazer com que as obras do Senhor sejam materializadas nessa terra e que o Evangelho seja levado em todos os cantos dessa terra. Amém? Então, nesse momento, você pode contribuir através de uma transferência bancária, através de um Pix, e daqui a pouco vai aparecer na sua tela as contas da igreja, o Pix, para que você possa fazer a sua contribuição com a motivação correta. Lembre-se disso. Vamos orar e entregar ao Senhor as nossas contribuições. Amém? Pegue o seu envelope e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de podermos contribuir para que a tua obra cresça e avance nessa terra. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata também. O Senhor está observando este momento. E eu tenho certeza que o desejo do coração do Senhor é receber as nossas contribuições como um cheiro agradável às suas narinas. Para isso, o nosso coração, a nossa intenção precisa ser agradar ao Senhor. Então eu lhe peço que aqueles que ainda não têm um entendimento aberto para esse momento, que o seu coração se abra, que o teu espírito o convença e traga paz para que ele possa executar esse momento, exercer este momento com alegria. E aqueles que já têm o seu coração voltado para o Senhor, que nesse momento está entregando com alegria, que o Senhor possa continuar a prosperar a sua vida financeira, material e profissional. Não só ele, mas que toda a sua casa seja abençoada e próspera no nome de Jesus. Amém. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Cristo espera por você, cheio de amor, que só Ele tem. Bom, chegamos ao final do nosso culto. Foi uma grande alegria estar com vocês, estar aqui compartilhando da palavra de Deus, e tenho um desejo no meu coração, que essa palavra tenha entrado dentro do teu coração e possa ter te edificado. Que essa palavra te ajude a tomar as decisões certas e obedecer ao Senhor, porque a obediência leva a uma vida frutífera. Então, que todas as decisões da sua vida, da sua família e da sua casa sejam totalmente baseadas na palavra do Senhor. Lembrando que obedecer ao Senhor é ouvir Ele atentamente, acreditar naquilo que Ele está te orientando e seguir conforme a sua vontade. Então, também quero te convidar a vir presencialmente, cultuar conosco aqui na Brasil para Cristo, do Mandaqui, na Avenida Ultramarino 616. Deus te abençoe e até logo.